Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. No final de semana, com um show do Grêmio na Arena, o Grêmio não tomou conhecimento do Sport Recife do Vanderlei Luxemburgo, que era candidato ao G6 e agora seja o que Deus quiser. Porque pode cair, pode até ainda ressuscitar e chegar no G6, mas vai ficando cada vez mais distante este sonho que para o Vanderlei não era sonho, era realidade. E ainda na semana passada eu citava aqui a admiração de alguns da imprensa pelo Vanderlei, entendendo que o esporte com o Vanderlei poderia mesmo ir para tão sonhada Taça Libertadores da América. A verdade é que o Sport Recife agora está na rota de segunda divisão. Então vai ter que ter muito cuidado. No ano passado bateu na trave, disputou com o Internacional e com o Vitória da Bahia até o final. O que ressuscitou o esporte no ano passado foi uma vitória contra o Grêmio aqui, surpreendente, porque senão ele ia ladeira abaixo e parecia irreversível a situação. Era mais certo que caísse o esporte do que o Internacional ou o Vitória. E depois mudou, justamente com aquela vitória aqui contra o Grêmio, quando o Grêmio colocou o time misto e foi surpreendido, porque o esporte jogou bem aquele dia. E agora, Vanderlei Luxemburgo diz que vai tirar os craques do time, ou seja, a história se repete. Tivemos um outro episódio de final de semana, que foi a vitória do Paraná nos pênaltis. Do Londrina. Do Londrina nos pênaltis, melhor dizendo. O Paraná perdeu para o Atlético Mineiro. O Londrina se classifica para decidir com o Atlético. O episódio do jogo do Atlético com o Paraná foi antes do jogo, o Lisca brigando com o seu auxiliar e sendo surpreendentemente demitido no sábado. Quer dizer, no dia do jogo, eu até assisti esse jogo, no dia do jogo o Lisca foi demitido. Segundo o presidente do Paraná, ele foi demitido por ter agredido o seu auxiliar. E eu imediatamente mandei um WhatsApp para o Lisca e o Lisca desmentiu. Diz que não concorda com o que foi feito, que fizeram um treino nas costas dele para colocar time titular, ele achava que tinha que colocar time reserva. Enfim, daqui a pouquinho, se der tempo, eu vou ler também o que disse o Lisca, que mandou uma nota oficial. Nós estamos recebendo aqui o Felipe Endres, que é o técnico da Sub-23 do Grêmio, ou grupo de transição, como queiram. O Grêmio colocou esse nome justamente porque é uma transição. Passa por ali, se aprimora e vai para o principal. É um step, dá para dizer assim, exagerando, do grupo principal. E o nosso escritor, Vitor Bleide Moraes. Escritor é o Pai, o Filho, é o Espírito Santo, amém? Pai, filho, esposa, Luciana. Família. Trabalho em família. E foi um sucesso lá. Puxa, graças a Deus. Sessão de autógrafos. Muita criançada, colegas do João Vitor, muitos colegas de profissão, de jornalistas, muitos amigos de outras áreas, muitos amigos que eu não via há muitos e muitos anos estavam lá me dando essa alegria de pegar o nosso autógrafo. Você sabe que eu não fui porque eu estava trabalhando, né? Então, exatamente, eu sei. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas estava presente lá de espírito e alma. Lançamos aqui o livro, né? Exatamente, foi o primeiro dia que nós recebemos em mão e viemos aqui apresentá-lo. Que maravilha. Vamos mostrar de novo aqui. Chuchuzinho, vou colocar no alto aqui, tá? Aqui, ó. Olha só que bonito. E vai ter lançamento. E tem um conteúdo muito fácil de pegar e muito legal para ler. A gente lê uma vez, lê duas, né? Esse aqui é o bom. E tem E vamos ter uma tarde de autógrafos na Feira do Livro, no dia 11 de novembro, às 14h30. E temos agora a venda na Livraria Cameron e também, se quiserem comprar diretamente, é 51 991 16 41 19. Então vamos lá. WhatsApp. 991 16 41 19. Isso. Muito bem. Eu estava comentando rapidamente com o nosso convidado aí, o Felipe, e ele me disse que se identificou já, só com o título ele se identificou. Então eu vou passar as mãos. Vou passar as mãos do Muito Felipe. obrigado. O livro. Obrigadão.
Depois tem um... Boa leitura. Mas... Vai faltar o Vitor, que está na aula. Oportunamente pegaremos, né? Na Feira do Livro, hein? Se ele estiver lá na Feira do Livro, faço questão. O pessoal está falando que pode estar refletindo o som do ar, né? Não, mas está baixinho, né? Não está baixinho. Não está no alto, está no baixo. É que para responder, eu tenho que responder no ar, não tem como. Bom, olha aqui, ó. Você foi técnico do principal agora, né? Sim, foram duas oportunidades, né? Foi contra o Ceará na Primeira Liga e agora contra o Cruzeiro, também pela Primeira Liga. As duas vezes é verdade, já tinha treinado contra o Ceará. A primeira foi 1-1 na Arena e agora o 2-0. Tomou 2 gols só no final. Só no final. Parecia que ia terminar 0-0. Dos acréscimos já. O primeiro foi aos 44, o segundo aos 47, se não me engano. Agora o Mano sentiu a pua também, né? Começou a colocar titulares e titulares e titulares. No fim era um misto titular já. Depois no final ali nós estávamos contando os jogadores, se não me engano foram 8. Né, dos que fizeram a partida pela Copa do Brasil, que acabaram fazendo a partida ali pela Primeira Liga, né, entre titulares e reservas do Mano. No total deu 8 que jogaram contra o Grêmio na Copa do Brasil, então foi bastante gente. Né? Chamou muita atenção o teu entusiasmo na beira do gramado ali. Tu te espelha em algum técnico ou não? Tem, nós estávamos comentando, né, fora do ar, tem um professor que eu tive de futsal, né, porque que eu era pequeno, chama-se Gilmar Bones, até mandar um abraço pro Bones. E me espelho nele. Ele na beira do campo era louco, gritava e fazia. Eu acho que ele não me espelho só nele para estar na beira do campo, mas também em ter escolhido a educação física tem muito parte dele aí nessa escolha, né? Então, com certeza, ele é um cara que eu sou fã. E o pai, o Alarico, onde é que entra nessa história? O pai acho que o principal papel do pai foi me levar desde cedo ao estádio, aos treinamentos. Né? Eu brinco que eu não me lembro a primeira vez que eu entrei no vestiário. Me lembro só momentos assim, flashes da minha infância, que eu chegava no Olímpico, entrava, né? Era o Pedrão, era o segurança, está lá até hoje, e eu acabava entrando, ia correndo, entrava, dava um abraço no pai e depois eu ia abraçar o Mazzaropi. Me lembro que eu... Era teu ídolo? Na altura era, né? E agora são colegas? Sim, agora somos colegas. Ele treina os teus goleiros lá? Sim, ele está nas categorias um pouco menores, né? Mas me lembro, assim, flashes da minha infância de entrar no suplementar ali do Olímpico e correr, abraçava o pai, dava um beijo no pai ali, depois ia ali falar com o Mazzaropi ali, que na altura era o... Tá com quantos anos, Felipe? Eu, 36. 36, uma boa idade para começar. Para começar não, você já está há quanto tempo? Eu comecei a trabalhar faz 12 anos, com 24. Com 24 já era técnico? Já. Então, e sempre no Grêmio? Não. Trabalhei, fiz estágio no Grêmio, no Inter, depois Caxias, Juventude. Juventude foram 3 vezes. No Inter também? No Inter também. E o pai deixou? O pai deixou. Profissional. É isso. Pai democrata? Democrata? O doutor meu Fábio pai sim tem time. O doutor Fábio Koff que dizia, lá em casa impera a democracia. E o artigo número 1, todo mundo tem que ser gremista. Democracia, né? É que nem o meu padrasto, né? Que eu carinhosamente chamo de pai, que foi quem me criou, né? Tá junto com a minha mãe há 30 anos. Então, o meu pai número 2, digamos assim, ele é colorado e ele sempre me disse, vou torcer por ti. No momento que tu estiver no Grêmio, eu vou torcer pro Grêmio. E torceu. Legal. E o Alarico não. O Alarico disse que ele é imparcial desde que o Grêmio ganhe. Caso eu esteja no Inter, um dia ele fala, eu sou imparcial desde que o Grêmio ganhe. Os caras têm, todos eles têm frases, né? Brincadeira. Bom, mas olha aqui, nós estamos no mês do gaúcho, né? E a Ubra TV está com uma promoção muitíssimo especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Mas quem conta mais pra gente é o amigo Edson Dutra, grande Edson Dutra, que é figura dos Serranos, que também é apresentador para nosso orgulho aqui da nossa Ubra TV. Confira aí o recado do grande Edson. Alô, amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV neste mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante
no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa, tchê! É isso aí, tchê. Valeu, obrigado, Edson. Grande Edson. E essa meninada aí que vocês estão experimentando em parceria com o Renato, como é que é essa sintonia fina? Renato, esse está pronto. Esse tem as características do Pedro Rocha, esse tem as características do Luan. Esse aqui joga mais recuado, aquele lá joga mais adiantado. Como é que vocês fazem essa troca de informações? Acontece assim, ó, Rec. Uma vez por semana, agora um pouco menos, mas antes chegou a acontecer até 2 vezes por semana. Haviam treinos coletivos entre a equipe profissional e a equipe de transição, ou entre a equipe profissional e algumas equipes de base. Então, nesses jogos coletivos ali, normalmente o Renato olha os meninos que se destacam, ele acaba pedindo informações do menino ou para o treinador ou para o coordenador, e numa conversa, numa reunião ali informal, chega-se à conclusão, por exemplo, se o menino deve ou não ficar um período ali com ele, treinando, sendo lapidado, tendo um outro tipo de treinamento, um outro tipo de vivência com o próprio Renato ali, a comissão. Então acabou sendo assim, né? Essa integração ela acontece e acontece bastante, não só com a categoria de transição, mas com todo o clube. Acho que esse é um ponto muito positivo do nosso relacionamento ali com o Renato, que ele abre espaço para todos ali, para todos os meninos frequentam a categoria profissional, quando não estão ali, estão em transição. Então essa interação acontece muito bem. Haja vista aí os meninos que estão conseguindo subir e ficar ali, né? O grupo de transição, Felipe, ele tem mais jogadores que foram formados no Grêmio desde o início, ou ele também capta alguns atletas para que iniciem já a partir desse grupo? A maioria, te diria, Maurício, 90%, jogadores que já eram do clube. Né? Jogadores que o clube vê um potencial de estar no profissional, mas que falta ainda uma ou outra coisa. Então acaba ficando ali conosco para terminar essa lapidação, para que eles consigam sim ascender ao profissional. O técnico Valdir Espinosa não estava alinhado a esse trabalho? Por isso que foi dispensado? Não, estava sim, fazia parte do processo ali, frequentemente tinha reuniões conosco ali. A gente... Está fazendo falta? Acho que todo profissional que estava e não está mais faz falta, né? Com certeza. Mas a gente tem outros profissionais ali que suprem também a falta dele. No caso, o coordenador da base, o Francesco, né? Acho que faz um papel e um trabalho fantástico, né? Acho que é um profissional, assim, para nível de Grêmio, perfeito. O Francesco substituiu o Júnior Chava. Isso. Sim. O Francesco, se eu não me engano, até peço desculpas para ele, eu acredito que ele está no Grêmio por volta de 15 anos. 15 anos. Ele vive o clube ali. Ele começou como, se eu não me engano, avaliador ou captador e foi crescendo dentro do clube. Então, méritos para ele e méritos pelo trabalho que ele faz, né? Acho que essa integração também é muito parte dele. Né? E isso é um ponto positivo, base de transição profissional. Agora, o Vitor fez uma pergunta muito interessante. O Vitor perguntou sobre o Valdir Espinosa. Então, na verdade é o seguinte, o Espinosa deu a entender que estava meio deslocado por ter que agir nas categorias de base. Vocês sentiam também que ele não estava disposto a fazer esse tipo de trabalho? Não, ele conosco assim a gente não sentia absolutamente nada, assim. Agora tu vai desempenhar melhor com 2 microfones. Não, agora eu tô ficando... Daqui a pouco eu vou puxar o terceiro. Coletiva. Daqui a pouco uma coletiva. Já. Não, assim, acho que no início o Espinosa estava ali, conversou conosco, sugeriu, deu ideias ali que a gente poderia fazer. A gente adotou algumas ideias dele ali no grupo de transição. Com o passar do tempo, ele acabou tendo uma abrangência maior dentro do clube. Né? Acabou, a nossa ligação com ele foi diminuindo com o passar do tempo, mas sempre que ele podia, ele estava ali presente, estava nos ajudando, estava acompanhando os meninos, estava vendo os treinamentos. Então, com relação a isso, não temos nada a nos queixarmos. Quem é o craque desses que o Renato está experimentando? Vocês já experimentaram o PP, o Lima, o Patrick, o Jonatas? Eu particularmente fico
eu não gosto de expor assim, né? Eu acho que o menino... O Patrick parece ser o mais pronto, não? Não, eu acho que, assim, ó, Rec, eu não gosto de expor um menino porque eu acredito que dentro da equipe... Não, tu não vai expor, tu não vai chamar nenhum deles de ruim. Mas o que eu me refiro assim, ó, não, mas também eu acho que é injustiça com os outros se eu falar, por exemplo, que eu acredito que o Patrick é o diferente, ou o Jean é o diferente. O que eu penso é eles se destacam mediante ao coletivo, né? Mas esses que o Renato tem chamado aí, com certeza, são aqueles que estão mais preparados ou mais prontos, né? Se tu gosta de assim dizer, para estar ali com o Renato. Né? Por que o Inter era não tão melhor, mas um bom pouco acima do Grêmio na Série B do Campeonato Gaúcho? Porque tinha jogadores mais cascudos, porque tinha mais tempo de vivência juntos? Eu vejo por outro aspecto, né? Eu vejo pelo aspecto da integração que a gente colocou aqui. O Grêmio, na Terceirona, usou 66 jogadores diferentes, né? Então, se for ver, são 6 times diferentes. É mais laboratório que o Inter. Perfeito. O Inter jogou mais para ser campeão e o Grêmio mais para treinar meninos. Para formar, né? É aquilo que a gente conversa. É importante ganhar? Mas também é importante formar. 66? 66. Quer dizer que o Grêmio tem 100 profissionais, então? Não, porque a gente usou... do grupo de transição foram, acho que, 25. Depois foram uns 5 ou 8 que estavam no profissional. O caso do Tai, do Wallace Oliveira, o próprio Caio jogou. Pois é, o Tai. Onde é que anda o Tai? O Tai tá para ir pro Figueirense, se não me engano. E nunca depois... mais. Ele foi bastante vezes chamado para concentração e tal. Perfeito. E só para finalizar, depois a gente usou quase toda a categoria sub-20 na Terceirona e quase toda a categoria sub-19 na Terceirona, né? Então, por isso que são 66 jogadores. Se eu não me engano, foram 19 ou 20 jogadores diferentes que marcaram gols. Então, a gente optou por formar, né? A vista agora tá aí, tá Patrick, jogou a Terceirona, tá com o Renato, o Jonathan jogou a Terceirona, tá ali, Jean-Pierre jogou, tá ali, o próprio Beto jogou, tá ali com o Renato, né? Então, acho que esse é o ponto positivo, né? O ano passado, o Arthur jogou a Copa FGF, tá ali. Então, acho que esse é o papel do Grêmio. Sabe que acho que para o Arthur foi fundamental jogar uma competição oficial que não fosse pelos profissionais. Porque quando ele foi lançado pelo Filipão, já começaram, mas não é tudo isso. E aí a gente sempre ouvia elogios. Olha, nos treinamentos é tudo isso. Mas contra o Aimoré, por exemplo, que eu comentei, foi muito mal. Não sei se foi Aimoré ou Novo Hamburgo, nunca sei. Acho que foi Aimoré. Foi o Aimoré. Foi o Aimoré que o Grêmio empatou, uma coisa assim. Isso. Agora... ele é bom jogador, né? É um jogador diferente, é de outra turma, como diria na época o Vitor Brente Moraes. Esse é o período, né, Rec, Vitor, Felipe, que é mais complicado o trabalho, porque já está no momento em que se tem que fazer um contrato profissional com o jogador, então tem que fazer uma avaliação correta. Acontecem esses tropeços, como aconteceu com o Arthur, que se imaginou que estava pronto, teve que voltar para recuperar e daqui a pouco surgiram essas dúvidas. Então, é um dos períodos mais delicados da carreira de um jogador e também para quem está avaliando, né? Só para ir ao encontro do que tu está falando, acho que justamente esse é o papel do grupo de transição. Né? O menino saía da 20, batia no profissional, não estava pronto, ia embora ou ia emprestado. Hoje tem essa categoria. Então, como foi o caso do Arthur, bateu, não estava pronto, voltou. Ficou um período ali, né? Conseguiu amadurecer um pouco mais, subiu, bateu e ficou. Né? E ficou de uma maneira... na minha leitura, sim, sensacional, né? Eu sou fã dele, gosto muito, não só do futebol dele, mas da pessoa que ele é. Então a gente fica feliz por isso. E eu acho que esse é o importante da categoria, né? Dar esse subsídio ali pro clube. Antigamente eu acredito que se perdiam muitos jogadores, hoje não. Hoje o próprio caso ali do... Vamos pegar os 3 aí, o Jean, o Patrick e o Jonathan. Os 3 estiveram, jogaram contra o Botafogo, voltaram para o Transição, jogaram 3 partidas ali conosco, foram para o jogo do Cruzeiro, foram agora para o jogo do Sport. Então, eles estão nesse processo. Sobe, fica um pouquinho, volta. Sobe, fica um pouquinho com o Renato, fica um pouquinho com o Transição. Então, esse é o importante. Agora eles vão ficar com o Renato em definitivo. Né? Me chama a atenção esses 3 jogadores que tu citaste agora. Jonathan, esse aí poderia jogar na Inglaterra, Estados Unidos. Né? Já está com o nome pronto. Patrick Jean-Pierre na França, né? Quem sabe o PSG, né? Não, mas é bem por aí. E o PP no Brasil. Olha aqui, ó. Veio a público esclarecer que jamais agredi o auxiliar Matheus Costa. O que ocorreu foi um desrespeito profissional, pois estava ministrando um treinamento com o grupo de jogadores na véspera da partida contra
o Atlético Mineiro sem o meu conhecimento. Eu falei com o Lisca e ele me disse, olha, na verdade é o seguinte, ele queria colocar time reserva, que o foco é a Série B, e eles queriam colocar time titular, fizeram um treino à revelia do desejo do Lisca. E aí deu confusão e ele foi demitido numa hora em que ele estava encaminhando a classificação do Paraná, porque o Lisca é de chegada, vide Ceará. Olha aqui, ó, 34-37. Ele estava ali, juntinho do Juventude e a 3 pontinhos do próprio Ceará, que eu citei agora. Então, E na semifinal da Primeira Liga. isso. E aí acabou naquele mesmo dia sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Que situação é essa, hein? Sofrer pressão para botar determinado time, isso aí o técnico tem que engolir ou não? É complicado, né? A gente fica chateado pelo Lisca, assim... É que cá entre nós, né, Andres? Felipe Andres, filho do Alarico, o Alarico é pai do Felipe. Agora as coisas vão se invertendo. Vão se invertendo aí. Hoje eu já sou o pai do João Vitor. É, doutor, já não sou mais. João Vitor já que ele que dava autógrafo. Mas aqui, ó, para Grêmio Internacional, os 3 milhões não significam nada. Para a direção do Paraná, 3 milhões é a salvação da lavoura. Um clube que há bem pouco tempo era bancado pela torcida. Imagina Literalmente, não é por ser sócio. Davam dinheiro. A torcida organizada do Paraná pagou a reforma de um trecho da arquibancada Vila Capanema. Sim, botou o patrocínio Master. Pegou o patrocínio que aqui o Grêmio Inter tem do Banrisul. A torcida organizada do Paraná comprou esse patrocínio do Paraná. Quer ver? Tem muito mais. A torcida organizada lá é que tem mais dinheiro que o clube. É um jogo só a decisão também, né? Um jogo só. E é na... Se eu não me engano, é em Londrina. Ele Em Londrina tinha melhor em campanha Londrina. que Então o Londrina pode ser campeão. E veja que o Atlético Mineiro, que não está bem no Campeonato Brasileiro, o Atlético, ele vai ter que focar, tem 29. Se eu estava falando antes que o Sport Recife corre risco, o Sport Recife também tem 29. São 4 pontinhos só da degola. 4 pontinhos. E sabe que o clube grande, quando começa a cair, e o Inter, o ano passado, foi nessas alturas aí que afundou e não recuperou mais. Aliás, o Celso Rocha teve um turno inteiro, que a gente fala para recuperar, e não conseguiu recuperar o Internacional. Então, eu não sei, o Atlético está num desempenho... E o Londrina, nas horas vagas, está aqui, o Londrina tem 30 pontos, está a 7. Para o Londrina vale bastante esse título, porque subir não vai. Tá, mas aí eu te pergunto, Renk. O jogo da Primeira Liga está marcado para o dia 8 de outubro, 7h30 da noite, no Estádio do Café, contra o Atlético Mineiro. Dia 7 de outubro, Londrina joga com o Criciúma pela Série B. Não, vão ter que trocar isso aí. Essa Vão trocar sacanagem. qual? A CBF vai se sujeitar a uma liga que ela não reconhece? Vai. Será? Vai porque... Porque tem o interesse da TV. Agora já tem um pouquinho mais de confusão. E outra coisa, esse jogo não vai passar ao vivo para todo o Brasil? O horário não leva a crer. Marcaram para 7h30, apesar de que no contrato tinha transmissão. Então ao vivo, né? Pode ser no 39. Não, mas o contrato, pelo que foi divulgado no ano passado, era transmissão em TV aberta. Não, essa aí esquece. Essa aí esquece. Não, mas pelo horário esquece. Ninguém vai meter a mão no Jornal Nacional e na novela para passar o jogo do Londrina. É um domingo. Meteriam a mão na programação dominical. Porque é domingo, domingo, o Faustão. Tirar o Faustão. Puxa para mais cedo. Tira aquele filmezinho que já passou umas 14 vezes. 14 mil vezes, né? Mas, pode ser. A TV aberta não vai. Se fosse TV aberta, era 4 da tarde. 7h30 no domingo? 7h30. Pode ser que façam uma alteração de horário, não? TV fechada. Não vamos contar com TV aberta aqui. Mas não tem parada da Copa, não tem mais jogos da Copa do Mundo. É uma parada das eliminatórias. Porque daqui a pouco eles até vão jogar com a data, né? Daqui a pouco vai ter... Tem que ver qual é o horário do jogo do Brasil. Mas não vão transmitir... Não vamos sonhar com isso. Primeira Liga... Se tiver Não, o horário do jogo do Brasil não. O Brasil é amanhã. Não, mas é a próxima rodada. Na próxima rodada da Copa das eliminatórias da Copa que tem jogo, né? Vamos lá, vou buscar aqui o horário certinho dos próximos jogos do Brasil. Enquanto isso, mais algumas informações. O volante Christian deve ser anunciado ainda hoje como novo reforço do Grêmio. O jogador estava afastado no Corinthians. Eu gostava muito desse jogador.
Bom jogador. Ele foi bem com o Mano Menezes, depois saiu, voltou, né? Foi pouco aproveitado no Corinthians, se esperava muito dele, custou uma fortuna. Vão economizar agora em salário, mas vai ter um prejuízo a lá Miller Bolanhos, mais ou menos assim. O jogo é dia 8, o da Primeira Liga. As eliminatórias, o Brasil joga no dia 5 contra a Bolívia em La Paz e depois joga com o Chile no dia 10. Então neste intervalo, por isso não tem jogo da Série A, por isso que essa data é que eu não estou me dando conta que isso aí é só em outubro. É outubro. Outubro, né? Temos ainda todo setembro na frente. Essa Copa começou em janeiro. Não, essa aí fevereiro, né? Fevereiro? Foi fevereiro. Final de janeiro e de fevereiro. É maior do que o tamanho da Libertadores da América. Em tempo. Felipe, já está te preparando para o próximo jogo aí? Qual é o próximo jogo que tu vai treinar? O próximo jogo nosso é sexta-feira em Bagé contra o Grêmio Esportivo Bagé. Tá, e esse mistão? Não, aí é só o transição mesmo, né? Não tem misto, não. O que tem... Eu acho que agora o Renato não te entrega mais. Sendo bem sincero, eu espero que não. Eu espero que ele continue ali, porque ele continuando significa que estaremos bem na Libertadores e bem no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que agora não tem nem como. Não, e não tem mais nada. Não tem mais jogo gelado. Não que tu não possa treinar um jogo quente, mas não tem jogo gelado. Não, agora é Imagina o Renato diz, não vou treinar contra o Vasco, vai tu lá. Não, agora é tudo final. Não tem como. Agora é tudo final. Chapecoense, por exemplo. Ainda mais que diminuiu agora para 7 pontos, ainda tem chance de tentar o título. Né? Aí que tá. O que você acha? Eu não me lembro o ano, mas teve um ano que o Grêmio estava 10 pontos, né, na frente do São 2008. Paulo. Na frente do São Paulo e acabou perdendo o título. Né? Por que não? Por que não? Se aconteceu com um, por que não aconteceu com o outro? 2008 o Grêmio foi vice, 2009 o Inter foi vice. E só fazendo um parênteses, assim, que a gente comentou ontem até, que é justamente sobre isso, né? Nós perdemos para o Cruzeiro aos 44 do segundo. E o Cruzeiro tomou o gol do Londrina aos 51 do segundo, né? O gol do empate e perdeu nos pênaltis. Então... Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, e tu estava secando o Cruzeiro? Não estava secando, não. Tava vendo o jogo. Tava vendo o jogo, assistindo. Desportivamente. Exato. Mas pegando esse gancho, muitos gols têm saído nesse terço final de jogo e ainda mais os acréscimos. Você acha que com tanta exigência física tem como o Grêmio administrar Brasileiro e Libertadores? Com as decisões que vêm da Libertadores? Eu acredito que os gols sofridos não são só da parte física, né? São também da parte cognitiva, da parte de concentração do atleta dentro do jogo, né? Acho que é importante estar concentrado ali os 90 minutos, ou como eu falo para os meus meninos ali, 120 minutos, né? Porque começa no aquecimento e termina depois do apito. Eu peço para eles se desconcentrarem quando eles entram no vestiário depois do jogo. E eu acredito que sim, acredito que o Grêmio tem condições sim de fazer frente nas duas competições, né? Acredito que o trabalho do Rogério, do Rogerinho e de toda a comissão do profissional é um trabalho excelente. Eu até comentava com ele, eu não me lembro qual foi o jogo, mas teve um jogo há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, que era 40 do segundo tempo e o Grêmio dobrando a marcação, pressionando alto com 2, 3, pressionando o portador da bola do adversário. Então, se for possível lá, acredito que continue sendo possível, né? Eu tenho certeza que o Grêmio vai fazer. Se você tivesse uns 3 jogadores titulares naquele jogo contra o Cruzeiro, tu acha que poderia ter ocorrido um resultado diferente? Talvez ocorresse um resultado diferente, sim, mas é difícil de falar que nós ganharíamos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tivesse daqui a pouco 3 jogadores mais cascudos, talvez a gente tivesse se aberto mais e tivesse sofrido um gol no início, né? Ou tivesse feito um gol, então é difícil falar. Provavelmente o resultado teria sido diferente, mas não sei se precisasse a favor ou contra. Olha aqui, o Grêmio volta a jogar contra o Vasco, o jogo é sábado, no Rio de Janeiro, e o Grêmio deve jogar com força máxima. E não tem por que ser diferente. Veja o que aconteceu com o D'Alessandro no sábado. A gente vive dizendo isso. Então, só foi inventar esse jogo treino contra o Cruzeiro para dar movimentação e tal, quando podia ter feito movimentação no jogo contra o Atlético Mineiro e agora ter colocado um time misto alternativo contra o Cruzeiro para observar o Camilo, para observar o Nico, sei lá. Ou teria passado e nem teria espaço para esse jogo? Também. Teria passar na Primeira Liga. Pois é. E aí não precisaria. Não precisaria. O Internacional estaria... Não teria um jogo treino no final de semana, teria um jogo valendo. Teria um jogo valendo, teria um jogo valendo. Então, quer dizer, não tem explicação. O Grêmio ainda vai lá, tem
3 competições, tinha 3, né? Agora o Internacional tinha que ter colocado os titulares contra o Atlético. Tivesse poupado o D'Alessandro, tivesse colocado o Camilo e tal, ainda se entenderia. O Nico no lugar do Potker, poucas mudanças, o Charles no lugar do Nenhuma Dourado. explicação convincente. Não, é porque a prioridade é a Série B. É a única explicação. Mas agora, É né? difícil de entender, é difícil. Claro que não tem ligação, mas as coincidências, e muitas pessoas comentaram isso nas redes sociais. O Grêmio preservou seus jogadores, descartou a Primeira Liga, dia depois de um treino, Douglas tem a lesão. O Inter descarta a Primeira Liga, descarta um jogo oficial às ganhas, 2 dias depois do Alessandro tem uma lesão. Que mostra que não é o jogo Mas em si que mas vai. o Douglas está se recuperando de uma lesão terrível. A gente Sim, já não, esperava, já que ele não... Até pela idade. Não, mas o Douglas, à época, quando ele se lesionou, foi quando o Grêmio foi jogar Ah, não, pela quando, Primeira Liga. quando lá no se início. lesionou. Ah, tá certo. Hoje Então, eu tô meio vacilante. Isso mostra que não é só no jogo às ganhas que o jogador se lesiona. O jogador se lesiona também no treinamento, no jogo sim. treino, Sozinho. sozinho. É, nós temos o Vanderlei Luxemburgo aí, o desabafo depois do jogo, olha, daqueles históricos, bem luxemburguianos. E recebeu o apoio da torcida. Né? Há muito tempo, e a gente sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, sem tirar os méritos do Grêmio. Ele jogou sem 4 jogadores, mas mostrou que tem um elenco, e já tinha demonstrado isso já em jogos anteriores, porque o Renato tirou o time de campo titular algumas vezes dentro da competição. E então, mérito do Grêmio. Mas faltou muita coisa para nós. Faltou muita coisa. E eu venho falando isso há algum tempo. E eu quero dizer para o torcedor do esporte que a vergonha que eu estou é um sentimento que o torcedor também deve estar. Porque o que nós fizemos dentro de campo hoje é uma coisa que condiz com a realidade do clube. Mas eu sou um profissional muito experiente, tá? E estou acostumado a muitas coisas. Se a diretoria do esporte tem 2 opções. O resultado de 5-0, sempre um resultado muito duro. Achar que deva trocar o técnico faz parte do futebol. E não seria a primeira vez que isso aconteceria no esporte, com 80% ou 90% do mesmo elenco, quase foi ano passado para a 2ª divisão. Seria mais um técnico que caiu com praticamente os mesmos jogadores. Isso é um ponto importante. Então a diretoria tem toda a disposição, tem toda como funciona o futebol, se entender dessa forma. Mas se a diretoria entender de uma forma diferente, eu me coloco à disposição da diretoria, não quero um aumento, porque não preciso, já ganho bem, para renovar o contrato para o ano que vem. Porque eu me propus a fazer uma coisa pelo esporte. E eu vou fazer. E esses jogadores que tiveram uma atuação pífia hoje, não vão ter oportunidade de passar com o esporte na zona de rebaixamento, que eu não vou permitir. Eu só vou levar comigo aqueles jogadores que podem não ser bons tecnicamente, mas que vai sofrer, vai se doar 100%, vai querer fazer alguma coisa para que o esporte possa brigar por alguma coisa dentro da competição. E não simplesmente estar por estar, ou se sentir confortável. Eu não mandei recado porque eu já falei para eles dentro do vestiário. Estou mandando recado para a diretoria do clube, que tem todo o direito de fazer aquilo que ela entender como discernimento. Mas eu me propus a vir para cá para o esporte, para uma situação, já levei o time para 5º colocado dentro da competição, então tem condições de fazer. Muito bem, olha aqui, o Vanderlei, ele também disse uma coisa, até a gente cortou para não ficar com todo o tempo o Vanderlei, né? O nosso convidado hoje é o Felipe Endres, é o Vitor Bleide Moraes, nosso escritor, né? Mas o Vanderlei disse uma coisa seguinte, que ele não vai deixar esses que ele pretende punir no come e dorme. Vai levar junto, vai chamar na chincha. Vão treinar com os profissionais, vão concentrar. Agora, se vão jogar ou não, ele vai decidir, porque ele vai punir. Então, vai aparecer claramente. Se o Diego Souza for para a reserva, é o Diego Souza. Se for o Richarlison para a reserva, Vai ficar claro. Vai ficar claro. Se for o... Aquele que vinha para o Internacional, não é Richarlison o nome dele. É Richarlison, sim. Richelli. Richelli, vi que eu falei errado, falei Richarlison. O Richelli for para a reserva, o Diego Souza for para a reserva, o André for para a reserva, alguém vai dançar e vai aparecer com muita clareza.
Vai aparecer com muita cara. Hoje, os muros da Ilha do Retiro, na verdade, desde ontem, eles estão pichados com mensagens de apoio ao Luxemburgo e, diferente dos outros protestos... Não foi ele que contratou os caras para escrever, né? Acho que não. Vanderlei é artista, hein? Mas dessa... Olha, Vanderlei, Será que tá no projeto? de burro não tem nada. Vê que ele disse assim, eu já quero renovar o contrato pro ano que vem. Porque não vão passar pela segunda divisão junto comigo, que não sei o que. Que nós não vamos ir para a segunda divisão. Não vão para a zona de rebaixamento. Então, ele já está falando que só luta para não cair, que quer renovar o contrato para o ano que vem e aceita o mesmo valor. Lá atrás, ele esperava vir para o Internacional e não quis o dinheiro que o Sport Recife ofereceu. Passados 3 dias, ele ligou e disse assim, eu aceito. O Vanderlei é artista, E essa jogada aí, se ele for e vou dizer, eu gosto do Vanderlei. Se ele for demitido agora, não fui eu que levei para a segunda divisão. Eu marquei todos os problemas, eu avisei todos os problemas. É uma forma cômoda agora, né? Não, mas ele recebeu apoio da diretoria. Os muros foram pichados já no domingo com mensagens de apoio a ele, criticando alguns atletas. E diferente de outros protestos, a diretoria, pelo menos até amanhã de hoje, não tinha mandado cobrir as pichações. Estava deixando lá. A diretoria deixou. Os caras chegam para trabalhar. Quando o cara chega para trabalhar, tem ali a mensagem criticando ele. Mas tem as frases, não? Deve ter algum pipoqueiro. Tem algumas frases. Depois vamos ver as frases. Sabe por quê? São curiosas essas frases. Para ver o que o torcedor de lá está vendo nas ruas, nas boates, nas andanças geral. Nós ficávamos sabendo de tudo aí, né? Olha aqui, ó. Charles deve ser o substituto de Dourado na partida contra o Juventude. O Inter joga sábado, 4h30 da tarde, lá no Jacone. D'Alessandro passa por avaliação médica na manhã desta segunda-feira, passou, né? Para ver se vai ou não a campo. Então, à tarde já saberemos o resultado aí dessa avaliação. O Inter volta a jogar dia 9, né? Só para situar bem, neste sábado agora, folgou o Inter nesse fim de semana, jogou um amistoso contra o Cruzeirinho, e aí é que houve a contusão aí do D'Alessandro. Quem jogou muito nesse jogo treino, o amistoso, como queiram, foi Juan, colocando já uma pulguinha atrás da orelha do Guto, né? Mas é óbvio que o Camilo, se o D'Alessandro não puder jogar, vai ser ele o escolhido com toda certeza. Marcelo suspenso e Miranda lesionado, dão lugar para Felipe Luiz e Thiago Silva, né, que entram nos lugares de Marcelo, lateral esquerdo, e Miranda. Felipe Luiz entra na lateral, Thiago Silva na zaga. Firmino e o Fernandinho também devem jogar, com Casemiro e o Gabriel Silva sendo poupados. Por quê? O Tite precisa observar, né? Que agora é aquela história do decidir, né? Perfeito. Ver se o Firmino não vai arrepiar, se o Fernandinho vai melhorar em relação a ele, Fernandinho da Copa. Então acho que agora está certo. Tem que colocar os que ele tem dúvida, não os que ele tem certeza. Casemiro ele tem certeza. Gabriel Jesus ele tem certeza. Os outros estão disputando pau a pau com Juliano, com Tyson, com Luiz Gustavo e outros que tais. Até o Wallace, né, que apareceu inclusive na seleção principal. Seleções já garantidas para a Copa de 2018. Rússia, Brasil, Irã, Japão, México, Bélgica devem garantir também a Alemanha. E a nota do Liz que eu já li aqui. O Brasil chegou na Colômbia com muita agitação, invadiram o espaço dos jogadores, festa. Mas conseguiu a segurança dar uma coibida legal. Diga... Algumas das frases que tem aí, a gente pode até colocar na tela. Tem ali, ó. Tamo junto, Lucha. O Lavra de Cifrão, o Cifrão é para fazer menção ao S do Diego Souza. Aí tem uma outra que não tem aí nas fotos, aí, dizendo Lavra, Diego Souza, falso ídolo. E tem uma outra que tem... Lavra é vaza fora. Salta fora, é isso. Salta fora. Lavra. E tem outra também. Porque não dá lavra, essa palavra é bem estranha. Isso aí é gíria que eles local, utilizam né? lá, né? Bem local. Tá. E tem Coloca de novo as frases aí, vamos ver. Olha, ó. Vamos ver ali. Aí. Lavra, Diego Souza, falso ídolo. Puxa vida. Tamo junto, Lucha. Em um outro ponto do muro Tamo tem junto, Lucha. Esporte, o símbolo de maior de Cifrão. Esporte é maior que o Diego Souza. Olha, mas o Diego Souza fez Diego muito. Souza é o melhor do time. Melhor do time. O cara que já fez muito pelo esporte, pô.
De uma hora para outra virar só um salafrário. Tem alguma coisa aí. É a história de bater na trave a ida pro Palmeiras, né? Falando em Palmeiras, Felipe Melo está de volta nos treinamentos. Opa! Mas vai jogar? Reintegrado. Vai jogar? Pelo menos no grupo está reintegrado. Para valorizar. Ele vai arrebentar com os treinos, em todos os sentidos. já voltamos. O Posto Boqueirão tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo com produtos da qualidade Ipiranga até aspiração de tapetes e estofados. Além de calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Você também pode aproveitar a loja de conveniência com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. Ou entrar na Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas que você pode levar para casa em packs ou unidades. No Posto Boqueirão, os combustíveis que trazem a confiança da marca Ipiranga, promoções especiais e atendimento capacitado esperando por você. 2 endereços em Canoas, o que você já conhece, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. Atenção, em breve você será surpreendido pelo desafio do Posto Boqueirão. Livraria Traça. Uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira na internet em livros usados. Conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966, traca.com.br. E aquele livro usado que você tem aí na sua casa, que acha que não serve para nada, serve sim para aumentar o acervo aí da livraria Traça, que já tem 200 mil títulos em acervo. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Zago Radiadores, tudojunto.com.br. Becker e Fisch alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitem de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo 4063-7100. 4063-7100. A Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Vamos com o gol na memória. Há 14 anos, Ronaldinho estreava no Barcelona contra o Sevilha. Aí está. Voava, né? Meu Deus. Um jogador Olha, fora de série. Eu também. Um golaço atrás do outro ele fazia. melhor que viu? O melhor que eu vi jogar. Mais que Messi? Pra mim, sim. Pra mim, o melhor que eu vi jogar. Eu nasci em 1981. De 1981 a 2017, o melhor que eu vi. Mais que Romário, mais que Rivaldo, mais que Ronaldo que Fenômeno, Zidane, mais que Zidane. Pra mim, o melhor, esse aí. Vitor Ronaldinho Blanc. Gaúcho. Concordo. É um cara que tinha um diferencial enorme. Nossa, ele fazia o que ele faz. Não, agora acho que não. Né? Faz ainda. Faz. As peladas Mas ele faz. Mas ele é extraordinário. Vamos com o Pichotada. Uma baita tabela e um gol contra. Acho que é isso, parece Belo gol, ping-pong. Parece ping-pong. Já voltamos. Hoje tem Guarani e Vila Nova. Guarani pode voltar ali a briga e o Vila Nova pode ser vice-líder passando do América. Série B hoje, porque como não havia Série A, vamos colocar naquele horário das segundas-feiras à noite.
Felipe, retorne outras vezes. Cumprimentos pelo trabalho aí, né? Obrigado pelo convite. Sempre à disposição, foi um prazer estar aqui. Já está ganhando bem no Grêmio, não? Eu ganho mais do que preciso e menos que mereço. Mas, velho e boa frase. Obrigado. Parabéns, bom sucesso com o livro. Muito obrigado. Todo mundo na Feira do Livro. É isso aí. Dia 11 de novembro. E vale a pena, vale a pena.